Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Fala Pouco. E no vídeo de hoje a ideia é falar sobre a média de salário dos treinadores das principais ligas do mundo, né? De uma forma geral. Então a gente fazer um comparativo entre Brasil e outras ligas. Lógico que essa média ela acaba sendo um pouco distorcida porque existem treinadores em cada liga que acaba puxando esse número muito para cima. Então na Espanha você tem o Simeone, que acaba tendo um salário muito acima da média. Você tem na Inglaterra alguns treinadores, como por exemplo Guardiola. Você tem na França, como o Luiz Henrique, por exemplo, e até mesmo aqui no Brasil, o Abel Ferreira, que acaba puxando essa média um pouquinho para cima, né? Então, mostrar para vocês um gráfico que a gente pesquisou aqui e trazer para poder entender isso daí e falar um pouquinho sobre quais são essas diferenças, né? Então, analisando o gráfico, a gente vê o quê? Que na Premier League, a média salarial, né, dos últimos anos dos treinadores são 4 milhões de euros por ano, né? Enquanto na La Liga, na Espanha, é aproximadamente 2,8. Na Bundesliga é um pouco mais alto em relação à Espanha, né? O campeonato alemão 3,8. Na Série A da Itália, a gente vê que a média é 2,7. Depois a gente tem a França na Ligue 1, 1,8 aproximadamente. O Campeonato Brasileiro pagando 1 milhão de euros. E também nós temos alguns outros dados, né, que seria o Campeonato Argentino, que é um campeonato mais próximo que nós temos aqui na América do Sul e que economicamente está um pouco mais próximo do Brasil, sabendo que o Brasil ainda está uma questão em relação ao futebol muito acima dos outros países, e Portugal também. Por que trazer essas informações? A ideia aqui do vídeo é mostrar que um dos motivos que os treinadores brasileiros hoje talvez não tenham tanto interesse em se capacitar ou até mesmo dirigir determinados clubes medianos em outras ligas da Europa, nas principais ligas da Europa, são devido a alguns fatores. Mas eu entendo, na minha opinião, que o principal fator seria hoje a questão econômica. Então, se você pegar em Portugal e na França, que seria talvez um dos lugares, alguns lugares que vários treinadores brasileiros já passaram, já tiveram sucesso no passado, mas hoje já não tem mais, não consegue mais entrar nesse mercado, porque aqui no Brasil ele ganha um salário próximo do que ele ganharia lá. Então, financeiramente, que seria o primeiro ponto, isso acaba afastando os treinadores de se esforçar, de procurar trabalhar em outras ligas e se envolver, desenvolver melhor para poder estar dirigindo os clubes de uma forma geral na Europa. Nós sabemos também que tem a questão das licenças da UEFA, e isso acaba sendo um ponto importante. E também temos a questão da língua, né? A gente sabe que os treinadores brasileiros acabam sendo acomodados também de não querer aprender um segundo idioma, que seja o espanhol, né? Que é um idioma mais próximo ao brasileiro, e que vários treinadores argentinos fazem sucesso nas principais ligas do mundo, e os brasileiros meio que desprezam isso, não têm interesse em se desenvolver, e principalmente o inglês, né, que é a língua mais difundida, seria uma língua universal. Isso com certeza contribui para que os treinadores brasileiros não consigam hoje estar mais entrando nesse mercado, e a gente não tem mais treinadores espontâneos a nível internacional, principalmente treinadores brasileiros. A gente vê justamente o contrário hoje aqui no futebol brasileiro, treinadores de fora, estrangeiros, como portugueses, como argentinos, até alguns espanhóis, passam aqui no futebol brasileiro e em determinados clubes eles acabam tendo mais sucesso, porque a gente sabe que tem também, não é só questão da capacidade do treinador, mas tem um conjunto de situações que acabam ajudando tendo sucesso, como por exemplo o Abel Ferreira e o Vojvoda. Então, assim, o respaldo da diretoria, o investimento que é feito, a autonomia que o treinador tem para poder realizar o trabalho, junto com as metodologias que eles têm, talvez mais atualizadas do que em relação aos treinadores brasileiros, faz com que esses treinadores hoje tenham sucesso.
Então, a gente tem um modismo de, poxa, eu vou trazer um treinador como o Caixinha veio recentemente aqui para o Brasil, Domenech, não necessariamente vai ser a solução, mas a gente vê que hoje os treinadores brasileiros estão muito atrás dos treinadores da Europa, principalmente a escola portuguesa, que ela já tem já uma tradição já recente de formar grandes treinadores que dirigem nas principais ligas do mundo, até outras ligas em ascensão, como o mercado árabe, né, no Catar, e também os próprios treinadores argentinos, que estão sempre dirigindo, sejam clubes medianos para grandes, em determinadas ligas, e também a questão de seleções. Então, hoje o Brasil, a gente vê que na questão de treinador, ele acaba ficando um passo para trás dos treinadores brasileiros, trabalhando no Brasil ou fora do Brasil, porque falta experiência, falta atualização, falta dedicação para aprendizado de uma nova língua, e também tem a questão da acomodação sobre a parte financeira. Então, aqui no Brasil, e sabendo que, principalmente no Brasil, a pressão é muito grande por resultados, o treinador brasileiro joga para não perder. Ele não consegue desenvolver o trabalho dele como ele gostaria por não ter tempo suficiente para isso, porque é necessário para que o treinador ele tenha respaldo da diretoria, tenha o mínimo de infraestrutura. A gente está falando não é uma questão física mesmo, de sem treinamento, às vezes a questão de viagens também, que isso é importante. O calendário atrapalha muito aqui no Brasil, se a gente for analisar a quantidade de jogos que jogam os clubes brasileiros, os clubes sul-americanos em relação aos clubes europeus, o deslocamento que é feito nisso, então tudo isso faz parte de um contexto onde o treinador brasileiro, na sua média, ele não tem tempo de realizar o trabalho, seja através de treinamentos e metodologias, seja por resultado. A gente sabe que o treinador brasileiro hoje, ele perdeu 3, 4 jogos seguidos, ele já está correndo o risco de ser demitido já na próxima rodada. Então hoje é muito mais resultadista, focado no resultado. Dessa forma, a gente entende que os treinadores jogam aqui no Brasil, treinadores formados aqui no Brasil, numa situação principalmente para não perder jogos, né? A ideia do treinador é não perder para se manter no cargo e não necessariamente conseguir realizar e desenvolver a ideia de jogo. Muitas vezes a gente não sabe qual que é a ideia de jogo verdadeira do treinador. Por quê? Porque ele não tem peças, porque ele não tem respaldo, porque ele não tem tempo. E acaba sendo, né, cômodo porque com essa rotatividade, como os treinadores sempre estão sendo demitidos constantemente, isso não é só no Brasil, mas no mundo todo, e olhando aqui para o Campeonato Brasileiro e outros campeonatos regionais, né, que a gente pode ver aqui no Brasil, a questão é que o treinador ele não tem tempo para poder fazer isso, mas a partir do momento que ele é desligado de um clube, ele sabe que vai surgir uma outra vaga em um outro clube de outra região. Então, às vezes, o treinador não foi bem no sul do país, vai surgir uma oportunidade nos clubes da Bahia, por exemplo, ou o treinador não foi bem nos clubes principais aqui do estado de São Paulo, tem uma chance nos clubes do Rio ou de Minas Gerais. Então, essa rotatividade acaba também gerando uma certa tranquilidade para o treinador de ficar acomodado. E isso acaba sendo ruim refletindo no futebol brasileiro, porque nós não temos inovação. A gente sabe que na questão tática a gente está muito atrás hoje em relação aos treinadores de outras ligas, principalmente da Europa. Mesmo com as dificuldades que nós sabemos aqui, provavelmente seria possível os treinadores desenvolver o melhor trabalho. Também, lógico que é importante que a CBF e também os clubes tenham mais paciência, tenham mais clareza na hora de escolher um treinador, de o que aquele treinador vai poder oferecer para o time dele, né? Então a gente tem que entender o estilo de jogo do treinador, a forma de trabalho dele, se ela casa com o elenco que ele tem disponível, se o elenco dele tem qualidade para realizar as coisas necessárias e está de acordo com os objetivos do clube. Isso que a gente vê que acaba não acontecendo no dia a dia, né? Esse é um vídeo para falar um pouquinho dessa questão financeira e econômica. Então, na minha opinião, um dos motivos que o treinador brasileiro acaba não se esforçando é justamente o ponto onde ele tem um salário médio em relação a clubes medianos
da Europa, das 5 principais ligas, onde ele praticamente recebe o mesmo valor. Então, assim, ele prefere ficar nessa condição de estar ameaçado, 5 jogos ser mandado embora, mas daqui a pouco ele arruma um emprego em outro clube, ele vai receber uma multa, dependendo de como for isso, mas o trabalho dele acaba não tendo continuidade, visto que, olhando aqui para o Brasil, que é algo que é fora da curva, o trabalho hoje do Abel Ferreira e do Vojvoda é justamente a continuidade, né? Não se consegue dar um padrão de jogo, não se consegue trabalhar os jogadores, evoluir, seja jogadores jovens que venham das categorias de base, ou seja, jogadores jovens contratados de outros clubes, ou mesmo jogadores já prontos de outros clubes, para você criar um modelo de jogo, você criar uma unidade, criar um grupo, para que dessa forma eles entendam o que o treinador quer e conseguir desenvolver a melhor forma de jogar. Então, fica aqui minha opinião. No próximo vídeo a gente vai trazer mais informações a respeito disso. O tempo, a média de que os treinadores ficam empregados aqui no Brasil e na Europa, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre essa questão que hoje a gente tem no futebol brasileiro, que eu entendo que isso acaba refletindo até na seleção brasileira. E vamos também falar um vídeo do próximo treinador da seleção brasileira, que é o Carlo Ancelotti. Se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, comente, é importante você dar a sua opinião, ainda mais que é um canal novo. E a ideia é tentar falar de uma forma descomplicada. Eu estou colocando a minha opinião, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês também, para a gente poder desenvolver mais conteúdos da forma que vocês gostam, tá bom? Então, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!